Salvador Malheiro, presidente da Câmara Municipal de Ovar, um dos homens fortes de Rui Rio, em entrevista exclusiva ao nosso canal. Fala-nos da sua vida, do seu trajeto pessoal e político, do que teria feito de diferente e dos seus planos para o futuro. A pandemia colocou-o no epicentro das notícias em 2020, devido ao cerco sanitário, e desde essa altura que tem interpelado o Governo, com uma cadência semanal nos órgãos de comunicação social, exigindo acima de tudo uma discriminação positiva para o seu concelho. Os 8 anos que passaram muito rapidamente, em que muito foi feito, mas que naturalmente muito ainda ficou por fazer. Creio que é de elementar justiça desta avaliação e confrontando-se o estado inicial em 2013 com este estado final, o balanço tem que ser positivo, ou por outra eu sinto-me de consciência tranquila e até orgulhoso do trabalho que foi feito, porque temos neste momento um território com maior visibilidade e temos, sobretudo, no meu ponto de vista, uma melhor qualidade de vida de quem cá mora. Tem sido, aliás, motivo de atração de muita gente para vir morar cá em Ovar. É sinal que as nossas políticas sociais, as nossas políticas de investimento público têm surtido efeito. O que é que ficou por fazer nestes últimos 8 anos que gostava de ter feito? Tenho várias situações, desde logo a questão das competências que estão adstritas ao município de Ovar. É necessário conhecer-se a lei. Há muita gente que fala sem conhecimento de causa, e esse conhecimento só advém depois da experiência. E, portanto, nós temos situações que não dependem só de nós. Refiro-me designadamente ao ambiente, aos nossos 15 km de costa, em que, por mais proatividade que exista por parte da Câmara, e é o caso em que nós elegemos, se calhar, este como o principal tema, o principal problema do município de Ovar, que tem a ver com a erosão costeira e o combate à erosão costeira, em que nós, interagindo com o Governo, temos tido alguns avanços, mas eu diria que, se calhar, é nesse setor em que eu me sinto um pouco mais insatisfeito. Presidente, todos os partidos defendem um maior investimento no hospital, pelo menos a recuperação das valências que lhes foram retiradas estes últimos anos, mas de facto, com a ADT à esquerda, com algum combate político, o hospital vai perdendo valências. Cabe à Câmara intervir algum poder direto ou é simplesmente um mero espectador como todos os habitantes do concelho? Não, eu acho que tem havido aqui uma proatividade muito grande, uma chamada pressão dialogante por parte da Câmara. Já foram dezenas as vezes em que eu reuni no Ministério da Saúde para pressionar, para sensibilizar da necessidade, designadamente, das obras do bloco operatório. Mais do que uma vez, até foi anunciado pelo Secretário de Estado aqui no nosso território de que as obras estariam na iminência de começar. Nós temos mostrado proatividade, inclusivamente sabendo que esta sendo uma obra que poderia ter fundos comunitários, a Câmara Municipal de imediato apresentou a sua disponibilidade até para desonerar aquilo que era o esforço financeiro por parte do Governo, de sermos nós aqui a poder suportar tudo isso sem a pedir um cêntimo ao Governo, sabendo que estas competências não são nossas. Há pouco falou, num modo muito resumido, na questão das cheias, da erosão costeira. Vamos falar um bocadinho mais sobre este assunto, que aflige muitos ovarenses. É um assunto, naturalmente, de dificuldade extrema. Ninguém pode pensar que consegue controlar a natureza. Estamos a falar de um fenómeno natural. Agora, nós temos que ser também muito pragmáticos. Naturalmente que estratégias de futuro para combater a erosão costeira podem ser um pouco mais fanáticas em termos de deslocalização de pessoas, em termos de impedimento de construção, e portanto eu estou de acordo com todas elas, mas tenho que naturalmente introduzir uma nova, que é de tentar proteger aquele que é o nosso território. E eu falo de conhecimento de causa. Uma das primeiras obras que nós fizemos cá foi precisamente a construção de um conjunto habitacional que permitiu retirar 30 famílias que moravam na primeira linha de costa, em que todos os invernos eram assolados com este problema de invasão de águas do mar e que viviam em constante aflição. Ora bem, esse foi um investimento que permitiu retirar
30 famílias, cerca de 100 pessoas, teve um custo global de 2 milhões de euros. Ora, 2 milhões de euros para 100 pessoas dá cerca de 20 mil euros por pessoa. Se nós pensarmos que no Furadouro, e não fugindo à questão, que no Furadouro nós temos a viver cerca de 3 mil pessoas, a 20 euros estamos a falar de cerca de 60 milhões de euros de necessidades financeiras para eventualmente retirar aquelas pessoas da primeira linha de mar. E, portanto, por outro lado, também há que ter a consciência que o Furadouro é um cartão de visita do município de Ovar. É uma praia que não é só dos ovarenses, é uma praia das pessoas de São João da Madeira, da Feira, da Oliveira das Meias, e, portanto, é por demais evidente a dinâmica económica que aquela praia gera. Fazendo as contas, naturalmente que nós percebemos que a coleta fiscal para o município, mas sobretudo para o Estado, é enorme em termos de IVA, em termos de IRS, em termos de IRC, em termos de IMI também. E, portanto, aquilo que eu tenho vindo a dizer desde a primeira hora é: nós não podemos atirar com a toalha ao chão, sabendo que a natureza tem muita força, e partir apenas e só para uma estratégia de deslocalização das pessoas. A primeira ferramenta para se gerir em condições é medir, é monitorizar. E nós começamos gradualmente a medir a nossa atividade turística, seja em períodos de estadia das pessoas que nos visitam cá, o número de estadias, a sua origem, e, portanto, nós, naturalmente que este último ano é um ano atípico, ainda não tenho também acesso a esses valores, mas serão valores que têm que ser analisados de um outro prisma, num contexto pandémico que ninguém estava à espera, mas até esse momento nós tínhamos incrementos superiores a 2 dígitos. O que vem denotar que a estratégia de turismo tem funcionado. Fomos nós que criámos o primeiro serviço de turismo na Câmara Municipal de Ovar. Portanto, são factos, e com gente muito competente, levamos Ovar aos grandes palcos da promoção turística, quer do país, quer de fora do país. Nós somos assíduos frequentadores da BTL, não só como visitantes, mas também como expositores. Nós temos levado ao Ovar a Espanha, temos tido ações de promoção muito específicas e, portanto, eu acho que nós temos feito o nosso caminho. Infelizmente, fomos dos municípios mais assolados por esta questão da Covid-19, sobretudo na primeira vaga, estivemos sujeitos àquilo que mais ninguém esteve, mas nós de imediato apresentámos uma série de medidas, e medidas que foram um pouco transversais, sobretudo para fazer face às dificuldades das famílias mais vulneráveis, mas também ao nível do comércio, da restauração. Nós, de imediato, logo em maio, apresentámos uma série de medidas que se calhar agora as pessoas já se esqueceram, mas nós isentámos tudo que era taxas de publicidade, nós isentámos a ocupação de espaço público, permitimos o aumento das suas esplanadas, e depois, para além disso, ainda no final do ano, avançamos com uma estratégia de vales para promover o comércio local. Agora, o exercício é fácil de fazer. Nós somos uma Câmara com um orçamento na ordem dos 40 milhões de euros. Naturalmente que temos alguma folga financeira, fruto de uma gestão financeira muito rigorosa, que aliás já vinha de trás, em que nós fizemos questão de manter esse grande nível de eficiência e eficácia. Agora, se nós pensássemos em distribuir 1 milhão de euros, e reparem, estou a falar de 40 milhões de euros, distribuir 1 milhão de euros por tudo o que é as nossas empresas, porque, quer dizer, nós temos comércio local, mas também temos pequenos empresários de outros ramos que também estão com dificuldades. Nós teríamos 100 euros, 75 euros, 125 euros a distribuir pelas pessoas. Quero com isto dizer que a Câmara Municipal não tem dimensão. Penso que o Carnaval teve um salto qualitativo enorme nos últimos 8 anos. Só não vê isso quem não quiser ver. Temos, neste momento, uma festa que continua a ser do povo para o povo, mas com uma dimensão muito, muito maior. Portanto, é daqueles investimentos, como está a dizer e bem, que eu creio que está a valer a pena. Nós temos, naturalmente, um investimento forte da Câmara, que conseguimos
ir buscar grande receita direta também, consoante os anos mais ou menos melhores em termos climatéricos, nós quase que chegávamos ao break-even de poder pagar todos os nossos investimentos com as receitas diretas, fossem das nossas bilheteiras, dos cursos carnavalescos, também de toda aquela receita que agora começamos a fazer da ocupação de espaço público, na tenda, mesmo na noite mágica de começar também a ter aqui uma fonte adicional de receita, mas o que é certo é que, quando eu digo que vale a pena, vale sobretudo a pena pelo impacto que tem na economia local. Nós já temos alguns estudos, alguns números que anteriormente não existiam e, portanto, o número de pessoas que nos visita por causa do Carnaval, o dinheiro que deixam nos nossos restaurantes, nos nossos cafés, nos nossos hotéis, assume um valor já na ordem dos milhões de euros, e esse é dinheiro que fica na nossa economia local, e quanto mais não seja por isso já valeu a pena. A sua visão sobre o bar neste momento mudou do que era em 2013? Mudou porque eu conheço hoje melhor o território e as pessoas que conhecia antes. E devo dizer com muita frontalidade que tem sido uma grande surpresa. Locais que eu não conhecia, que agora conheço, belezas naturais que nós temos e eu não conhecia, e conheço cada vez mais e melhor as pessoas. E, portanto, eu diria que eu já em 2013 sentia que Ovar tinha um grande potencial, sentia que podíamos fazer a diferença à escala nacional, mas com este conhecimento mais profundo, fruto aqui deste trabalho autárquico de 365 dias por ano, durante quase 8 anos, me fez aumentar ainda mais o amor pela minha terra e pelas minhas pessoas. Acho que nós temos tudo para ser um município de referência em várias áreas, designadamente na área ambiental, mas depois podemos lá ir. Está praticamente a fazer um ano, desde que foi o período, na minha opinião, o período mais crítico, mais sensível, mais, de difícil adjetivação. Nós fomos confrontados com essa notícia por parte da saúde pública do centro e depois em termos nacionais, de que em Ovar estava uma contaminação comunitária e que seria necessário fazer aqui um cerco sanitário. Para nós foi tudo novo. É importante dizer-se que esta foi uma decisão do Governo, em que naturalmente nós, sendo conhecedores da gravidade da situação, naturalmente que nos mostramos concordantes de imediato e tudo fizemos para cumprir escrupulosamente. De todas as formas, foi uma experiência que o povo de Ovar sentiu, como mais ninguém no país sentiu até à data. Não tenho a menor dúvida que, passado este tempo todo, nós fomos usados quase que como um tubo de ensaio. E, portanto, temos a consciência que no dia em que é decretado o cerco sanitário em Ovar, nós tínhamos 20 a 25 casos ativos só, mas o que é certo é que foram medidas que foram implementadas porque tinham que ser, e Ovar deu um extraordinário exemplo para o país. Eu passei momentos de muita angústia em março e abril que jamais serão replicados até ao resto da minha vida, momentos em que nós nos sentimos muito sós, com atitudes e medidas muito drásticas, muito musculadas, como eu costumo dizer, e muito arriscadas. E eu, de facto, fiquei infectado, agora nesta segunda fase, ou na terceira, mas tive a particularidade de ter um contacto com o vírus que foi tranquilo, eu diria. Não tive nenhum sintoma, não tive febre, não tive dores, não tive que tomar nenhum Benuron. E, portanto, tive o meu período de recuperação muito calmo. Ninguém em minha casa, com quem eu partilho o meu lar todos os dias, esteve infectado. Todos os contactos que eu dei, ninguém esteve infectado. Portanto, tive aqui sorte. Agora, eu continuei a ver o problema da mesma forma. Nada alterou. Sinto que é um problema de enorme gravidade, em que nós não podemos estar sempre atrás de prejuízo. É um assunto em que nós não podemos gerir na espuma dos dias. E, portanto, houve muitos erros cometidos a posteriori, de muitas exceções que apareceram naquela legislação que o nosso Conselho de Ministros constantemente pôs cá para fora. Houve muitos sinais para
a comunidade que foram dados no sentido errado, organizações políticas que foram feitas que ninguém percebeu, e portanto a minha ideia sobre todo este assunto manteve-se e mantém-se agora também. Vamos, olhos nos olhos, perceber o que é que se passa com a atual campanha. Mais uma vez, as pessoas têm toda a legitimidade para criticar, para dar a sua opinião sobre qualquer tipo de matérias e sobre o hospital de campanha também. Voltando um bocadinho atrás, nós sentimos-nos sozinhos, na altura da gestão da primeira vaga, aqui em Ovar, e fomos confrontados com números de facto dantescos. E percebemos que ou tínhamos nós a capacidade de avançar, ou então não havia resposta em tempo útil por parte do nosso governo. E foi nesse contexto que surgiu a decisão de nós, usando um equipamento municipal, que é o nosso pavilhão Dolce Vita, o pavilhão da Ovarense, para instalar em articulação perfeita com o Hospital de Ovar, um hospital de campanha. E em boa hora o fizemos. Nessa altura, fizemos um investimento grande por parte da Câmara Municipal, desde logo com a disponibilização daquelas instalações, com a aquisição de camas articuladas, com a aquisição de monitores, com a execução de uma rede de oxigênio que agora tanto se fala ao mais alto nível, e portanto naturalmente sempre em articulação máxima com o Hospital de Ovar. E fizemos-lo no meu ponto de vista bem, foi exemplo de registro pela positiva por todos os nossos governantes, desde o seu Primeiro-Ministro, a nossa Ministra da Saúde, o nosso Presidente da República, porque foi sobretudo fruto da iniciativa nossa. E nós conseguimos montar um hospital de campanha que era a extensão da enfermaria do Hospital de Ovar em tempo recorde. E isso permitiu-nos ter ainda alguns doentes que foram tratados lá, retirando alguma pressão também do nosso Hospital de Ovar, que na altura estava também afeto à Covid-19. Agora, todos esses equipamentos foram comprados por nós, aqueles que eu falei. E no final nós percebemos que por parte do Governo essa receptividade se traduziu em algo que não é muito simpático, porque repare-se, nós, depois de todo esse esforço, ter gasto mais de 100 mil euros em equipamentos e infraestruturas, sistemas de aquecimento, a receber ainda uma fatura para pagar aquilo que é a denominada taxa de um hospital de campanha, nós não gostamos. E depois chegámos à conclusão, a primeira vaga tinha passado, tínhamos praticamente 0 casos cá, desmantelamos todo o hospital de campanha, fizemos um inventário completo de todos os equipamentos. Depois, no âmbito da gestão da nossa pandemia, disponibilizámos algum desse material, quer aos nossos lares, porque não tinham camas articuladas, como tinham monitores, e também a pedido do Hospital da Feira também cedemos, mas com contratos de comodato, ao Hospital da Feira. O que é certo é que na segunda e na terceira vagas as condições são completamente diferentes, porque tínhamos um país completo em contaminação comunitária, não era só Ovar que estava com uma situação sui generis, era todo o país. E, portanto, como é natural, a gestão da pandemia cabe não a um Presidente de Câmara, mas sim à Sra. Ministra da Saúde. Nós estávamos em condições de, caso fôssemos solicitados, de operacionalizar, de disponibilizar todos os equipamentos em tempo útil. O que é certo é que nós continuamos a ter o nosso Hospital de Ovar como um hospital não Covid, não precisou de ser um hospital Covid, quer na segunda, quer na terceira vagas, ou seja, teve lá alguns casos de infecção, mas foram pontuais, e portanto esteve sempre em condições de poder receber doentes sem Covid. O que também denota que a pressão no nosso município de Ovar não foi tão grande quanto isso. De todas as formas, a gestão de tudo isto, da rede hospitalar, naturalmente que não pode estar adstrita ao Presidente da Câmara de Espinho e da Feira e de Ovar e de Santa Maria e de Estarreja, porque senão não havia aqui a integração global de tudo isto. E, portanto, o sinal que nós demos foi, desde que queiram, nós estamos prontos para o colocar em funcionamento, mas era uma responsabilidade que não era nossa. Nunca pediram? Nunca pediram, e se pedissem, seria de imediato e iríamos afetar todos os recursos para esse fim. Localmente, sentia o apoio da oposição? Tirando alguns casos pontuais de gente que não teve conhecimento cabal da situação,
em que inclusivamente nos criticaram pelo investimento feito no hospital de campanha e que a posteriori agora vêm dizer que nós devíamos ter colocado esse hospital de campanha a funcionar, de outros investimentos que nós fizemos na aquisição de equipamentos de proteção individual. Quanto ao resto, o povo, que é isso que me interessa, que é o grande volume da opinião pública, esteve com a Câmara Municipal. E a Câmara Municipal esteve sobretudo com o povo, porque deu o seu melhor, e eu dei o meu melhor, muitas noites que não dormi, mas única e simplesmente com um único objetivo: proteger as pessoas, os meus concidadãos, proteger o povo vareiro.